Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ondas. Nós vamos trazer a definição do que é onda, nós vamos falar sobre a classificação das ondas com relação à sua natureza, direção de vibração, direção de propagação. Nós vamos apresentar os elementos de uma onda, vamos falar sobre período e frequência e mostrar como calcular a velocidade de propagação de uma onda, beleza? Então, bora lá, acompanha comigo aí. Vamos aí então à definição do que é onda. Denomina-se onda uma perturbação que se propaga no meio. Então, essa é a definição de onda, beleza? Outro aspecto importante, né, não é a definição, mas é uma propriedade das ondas que nós precisamos saber também, é que uma onda transfere energia de um ponto a outro sem o transporte de matéria entre esses pontos. Então, isso é uma propriedade importante das ondas. Bem, agora vamos falar sobre a classificação das ondas. As ondas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza. Nós temos ondas mecânicas. A definição de onda mecânica. Uma onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar. Vamos aí a alguns exemplos de ondas ditas mecânicas. Então nós temos onda em cordas, onda na água, outro exemplo que nós poderíamos trazer aqui são ondas sonoras e por aí vai. Tudo que precisa de um meio material para se propagar, nós vamos dizer que é onda mecânica. Agora vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, né, uma onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Então, a diferença entre os dois tipos de onda, né, com relação à sua natureza, é que uma necessita de meio material, a outra não necessita de um meio material. E ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo. Então, isso aqui é importante, né? Poder se propagar no vácuo é uma propriedade importante das ondas eletromagnéticas. Exemplos. Nós temos a luz, ondas
de infravermelho, raio-x, ondas de rádio e por aí vai. Então é dessa forma que nós vamos classificar as ondas com relação à sua natureza. Agora nós vamos classificar a onda com relação à sua direção de vibração. Nós vamos ter ondas do tipo transversais. O que define uma onda transversal? A direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. Vamos tentar exemplificar isso aqui. Então, imagina que eu vou pegar uma corda e vou produzir um pulso nessa corda. Esse pulso produzido na corda, ele acontece porque eu faço um movimento para cima e para baixo nessa corda. Então, aqui eu tenho a direção de vibração. Quando eu faço esse movimento de vai e vem, né, de sobe e desce, na verdade, na minha corda, eu produzi um pulso que vai andando em direção aonde a minha corda está presa. Aqui, então, está a propagação da onda. Então, note que a direção de vibração com relação à direção de propagação forma um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular. Então, nós temos também as ondas longitudinais. O que define uma onda longitudinal? A direção de vibração coincide com a direção de propagação, tá? Então imagina que eu pego uma molinha. Então imagina que nós temos essa molinha aqui. Aí eu vou fazer um movimento de puxar essa molinha. Aí eu vou produzir um pulso nessa minha mola, que vai se propagar ao longo dela. Então tá aqui o pulso se propagando. Então nota que a direção da propagação da onda na minha molinha coincide com a direção de vibração, tá certo? Então isso aí nós chamamos de ondas longitudinais. Para finalizar, nós vamos falar da direção de propagação. Nós temos ondas ditas unidimensionais. Essas ondas propagam-se em apenas uma direção. O exemplo seria a onda numa corda, tá certo? Nós temos ondas bidimensionais. Ondas bidimensionais propagam-se ao longo de duas direções, beleza? Então eu tenho como exemplo a onda na superfície da água. E para fechar, nós temos as ondas tridimensionais, que se propagam ao longo de todas as direções. Um exemplo de onda tridimensional, nós temos o som e a luz. Certo? Então, essas são as formas de classificar as ondas. Você vai falar sobre a natureza da onda, você vai falar sobre a direção de vibração e direção de propagação. Beleza? Então vamos para a próxima etapa, que é falar dos elementos de uma onda. Vamos definir esse eixo onde eu vou prender aqui a minha corda, tá certo? E este eixo onde a corda está esticada, nós vamos chamar de posição de equilíbrio. Bem, aí eu vou produzir uma onda ao longo dessa minha corda. Então, tá aí a minha onda. O primeiro elemento que nós vamos apresentar aqui é esse ponto mais alto. Esse ponto mais alto da onda, nós vamos chamá-lo de crista da onda. Este ponto mais baixo da onda, nós vamos chamar de vale. Essa distância entre o ponto mais alto e a posição de equilíbrio, nós vamos usar a letra A para representar e nós vamos chamar isso aqui de amplitude. Eu posso pegar a amplitude com relação à crista e também posso falar da amplitude com relação ao vale. Tá? Então aqui eu também tenho a minha amplitude
A. Então esse é o primeiro elemento importante que nós temos que saber com relação à onda. O segundo elemento importante e fundamental que você sabe identificar numa onda é o chamado comprimento de onda, que vai ser essa distância entre duas cristas consecutivas. Nós vamos usar então esta letrinha chamada lambda para representar o comprimento de onda. Eu posso pegar também a distância entre dois vales consecutivos, também vou ter aqui o meu comprimento de onda. Ou posso pegar aqui da posição de equilíbrio, a minha onda vai fazer, né, todo o trajeto e vai retornar aqui para a posição de equilíbrio. Aqui também é um comprimento de onda. Beleza? Então, há várias formas de você olhar para a onda e identificar o comprimento de onda. Beleza? Então, lembrando, a amplitude é a distância da posição de equilíbrio até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo da minha onda, né? É a distância até a crista ou a distância até o vale. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, tá? Vamos chamar aqui a crista de C. Então, a distância consecutiva entre duas cristas, vou chamar aqui o vale de V, e posso falar do comprimento de onda entre dois vales. Beleza? Então, você tem que olhar para a onda e saber identificar esses elementos. Beleza? Agora vamos definir o que é período, que é outra coisa que é importante para o estudo das ondas. Tá? Então, tem que saber o que é período. Então, o período é o intervalo de tempo que um elemento ou ponto qualquer da onda leva para realizar uma oscilação completa. Bem, então vamos desenhar isso aqui para poder ficar um pouco mais claro o que vai ser esse período. Então seria o tempo que a minha onda, ó, ela sai aqui da posição de equilíbrio, sobe, desce e retorna para a posição de equilíbrio. Então isso aí vai caracterizar o período. E a frequência? Como é que a gente vai definir frequência? Número de vezes em que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Bem, então é o quantas vezes acontece o sobe e desce. Vamos fazer um exemplinho aqui. Definir aqui esse eixo, que seria a posição de equilíbrio da minha onda. Então, a minha onda ela vai fazer o movimento de sair da posição de equilíbrio e retornar. Então, o número de vezes que isso acontece, esse movimento de sobe e desce, é que vai definir aquilo que nós chamamos de frequência. É importante salientar que o período e a frequência se relacionam pela seguinte igualdade. A frequência é 1 sobre o período, ou eu posso falar que o período é 1 sobre a frequência. Então essa é a relação entre período e frequência, que também é de extrema importância que a gente saiba. Bem, a unidade de medida da frequência é o Hertz. Nós vamos simbolizar Hz. Beleza? Então, precisa saber o que é período. O que é o período? Um intervalo de tempo onde vai acontecer o movimento de sobe e desce quando a onda sai da posição de equilíbrio e retorna para a mesma. A frequência vai ser o número de vezes que esse sobe e desce acontece para um determinado intervalo de tempo. Beleza? Então, agora, para finalizar, vamos falar sobre a velocidade de propagação da onda.
Vamos fazer a representação aqui de uma onda qualquer. Então, aqui está a representação da minha onda. E essa onda, nós vamos falar que essa onda é periódica. Tá? Então, nós vamos trabalhar com ondas periódicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse fenômeno de subir e descer, ele vai se repetindo da mesma forma, tá certo? Então, isso aí é o que define uma onda dita periódica. Então, olha só, lembrando lá da cinemática, como é que a gente calculava a velocidade quando nós falamos sobre o movimento retilíneo uniforme. Lembrando, a velocidade, nós chamamos de velocidade média, era a distância dividido pelo intervalo de tempo. Aqui nós vamos fazer uma coisa bem similar a isso daqui. Nós vamos calcular a velocidade de propagação da onda, beleza? O que vai ser o ΔS para essa onda? O ΔS vai ser equivalente à distância entre duas cristas, que é o meu comprimento de onda, tá? Mais uma vez, pode ser a distância entre duas cristas, como eu coloquei aqui. Pode ser a distância entre dois vales. Aqui na minha representação não tenho dois vales. Pode ser a distância que a minha onda sai da posição de equilíbrio e retorna para a posição de equilíbrio. Esse comprimento de onda é a distância que minha onda vai andar para um determinado intervalo de tempo. Tá certo? Então, nós vamos escrever a equação V igual ao comprimento de onda dividido pelo intervalo de tempo, que aqui nós vamos chamar de período. Beleza? Como o período é igual a 1 sobre f, então esta equação pode ser reescrita da seguinte forma: V é igual ao comprimento de onda, lambda, vezes a frequência. Aí você pode se perguntar, quando é que eu vou usar uma, quando é que eu vou usar a outra? Isso vai depender, pessoal, de cada situação. Se ele te der o período, você usa essa primeira. Se ele te der a frequência, você vai usar essa segunda. Beleza? Vamos escrever aqui os elementos que eu tenho nessas equações. Eu tenho V, o lambda, o T e o F. Então, o V é de velocidade, é a velocidade de propagação da onda. A unidade de medida da velocidade aqui vai ser metro por segundo, isso para o sistema internacional. O lambda é o meu comprimento de onda. Que vai ser medido em metros, no SI também. O T é o período, este período medido em segundos, e F é a frequência da onda, que vai ser medida em Hertz. Beleza? Então, dessa forma, nós vamos calcular a velocidade de propagação de uma onda periódica, que são o tipo de onda que nós vamos trabalhar aqui. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!